E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? O professor Ítalo de novo. E essa é mais uma videoaula da nossa disciplina Desenho Assistido por Computador. Nessa videoaula eu quero exercitar com vocês mais um desenho em que nós vamos utilizar aqueles comandos que já vimos, de Trim, Move e Dimension. Bora lá? Para esse exercício, nós vamos utilizar essa peça, acompanhando aqueles exercícios lá da nossa apostila. E nessa peça você vai observar alguns detalhes bastante interessantes, né? Nós temos essa peça que ela é simétrica, da esquerda para a direita, possui um furo central circular, mas possui também esse rasgo. Esse rasgo aqui, ó, com um ângulo de 120 graus, possui arestas arredondadas aqui, com um raio de 6 milímetros, e também possui esse corte inferior aqui, ó, que é composto por esse círculo de 11 milímetros, esse outro aqui com 8 milímetros, em distanciamento de 30 milímetros. Então, eu vou começar a fazer essa peça. Se a gente for observar, as nossas cordas estão de baixo para cima. Então, vou fazer uma linha auxiliar daqui de baixo para cima, com 52 milímetros. E vou fazer também uma linha auxiliar daqui para cá, com o que resta. No nosso caso, 73 menos 52, 21 milímetros para cá. Por quê? Isso vai me auxiliar tanto em relação a esse círculo central aqui, ó, quanto também ao posicionamento do centro desses arcos aqui de 120 graus. Isso já ajuda bastante. Então, vamos lá. Aqui na nossa folha de papel A4 eu já deixei feita. Vou fazer aqui a nossa primeira linha com 52 milímetros na vertical e depois mais uma linha com 21 milímetros. O que é interessante a gente perceber? Mesmo que elas aparentem ser apenas uma linha contínua, eu tenho essa linha com 21 e essa linha com 52. Isso vai ajudar bastante. Voltando aqui para a nossa peça, eu já vou fazer também uma linha que vai representar esse arco aqui, ó. Esse arco aqui, como é uma linha auxiliar, eu já vou deixar ele pronto. A gente sabe que ele tem um raio de 27 milímetros e ele tem esse valor aqui de 120 graus. Eu vou fazer ele com 180 graus, para ficar melhor de visualizar, até quando a gente for cotar, e depois a gente vê como faz para deixar ele apenas com 120 graus. Então, vou fazer na minha ferramenta de arco, eu quero um arco que inicie do centro, então ele vem para o centro. Se eu começar aqui pelo lado esquerdo e colocar o valor de 27 milímetros, né, que é o valor dela, você vai observar que, para eu fazer no sentido horário, o meu arco está para baixo. Ó. Qual que é o comando, então? Eu posso segurar o Ctrl aqui no meu computador e fazer ele com o sentido horário normalmente, 180 graus. Então, esse arco é apenas o meu arco de auxílio, tá? Aquele que vai me ajudar com aquelas ferramentas. Mas eu sei que o meu arco de corte ele vai ter apenas 120 graus. Então, eu também posso fazer aqui uma linha com 30 graus, por exemplo, daqui para cá. E também uma linha daqui para cá para fechar aqueles 180 graus tranquilamente. Como todas essas linhas são linhas de auxílio, eu já vou selecioná-las e vou deixar numa opção tracejada, a gente já viu como é que faz isso, para que eu não confunda com as linhas próprias do desenho. Mas vamos lá então, voltar para o nosso desenho e interpretar o que a gente precisa. Se eu já fiz uma linha de auxílio aqui na vertical, eu posso fazer esse furo central com raio de 12 milímetros. Então, vou na minha ferramenta de furo, de círculo, né? Naquele ponto que a gente já tinha definido, aqui, e fazer um raio de 12 milímetros. Já tenho o meu primeiro furo, isso é tranquilo. A próxima coisa que eu vou fazer agora são esses arcos aqui, ó. Então, se a gente for observar, eu tenho um círculo aqui de fora, ó, que possui raio 6 milímetros, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Então, eu vou voltar lá para minha ferramenta, vou fazer um círculo aqui nessa interseção com raio 6 milímetros. E a mesma coisa do outro lado. Do outro lado eu posso fazer também aqui
com um raio de 6 milímetros. Continuando, eu posso utilizar a minha ferramenta de arco novamente, partindo mais uma vez do centro, só que agora eu quero que ela venha dessa interseção desse círculo que eu já fiz, partindo para cá, até finalizar nessa outra interseção. Mais uma vez, partindo do centro, posso vir daqui para cá. Eu errei aqui, deixa eu botar aqui no centro, né? Centro, daqui para cá. E a gente tem então aquele nosso primeiro arco. Como que a gente pode melhorar isso, né? Usando aquele comando de trim, que a gente já viu. Vou selecionar todos os objetos. E vou trimar, né, aparar então, essas arestas aqui, ó, que não me interessam. Se elas não me interessam, eu tenho então aquele primeiro corte circular, bem bonitinho aqui, bem tranquilo. O próximo arco que a gente pode fazer então, aproveitando já essas linhas de auxílio, é esse arco externo aqui, ó. Esse arco externo, ele possui 180 graus, com raio de dimensão 41 milímetros. Então, com 41 milímetros, eu volto lá no meu AutoCAD, posso fazer um arco partindo do centro, com 41 milímetros de raio, e que vai fazer um ângulo de 180 graus. Então, se eu já tenho esses arcos todos feitos, eu não preciso mais dessas linhas de auxílio, eu posso simplesmente apagar ela aqui, ó. Apagar essa daqui também. E está feita a parte superior, então, do nosso desenho. Essa daqui eu também poderia apagar, mas como ela serve para nosso processo de cotas, eu vou deixar aqui por enquanto, porque vai ajudar bastante quando a gente fizer a cotagem dessa distância aqui. Voltando agora para o nosso desenho, existem essas duas situações. A primeira, eu posso fazer essa linha vertical para poder fechar aqui a minha peça, mas depois eu vou ter que fazer ainda esse corte aqui inferior, né? Além, é claro, desses arcos aqui, né? Esses semicírculos aqui laterais. Então vou começar fechando a minha peça, que vai já me dar uma ideia exatamente do que eu quero. São valores aqui que a gente já conhece, a gente já viu. Então eu tenho uma linha que vem verticalmente com 73 milímetros. Vem para cá, fechando esse arco todo, ó. Então, se ela vai fechar esse arco todo, o valor vai ser 82, já que é o diâmetro. E finaliza aqui retinho na nossa peça, tranquilamente. Ela é 82, porque se o raio desse arco é 41, então o diâmetro é 82, não tem erro. Voltando aqui para a nossa imagem, a gente vai ver que nós temos uma cota aqui de arredondamento de 8 milímetros. E como que a gente vai fazer isso, né? Usando então aquele comando que a gente já viu de fillet. Eu vou digitar aqui fillet. O raio vou botar como 8 milímetros. Vou botar múltiplos porque eu tenho mais de um canto vivo. E vou selecionar. O primeiro canto vivo é esse. E o segundo é esse. Eu já fiz o arredondamento então da minha peça. A gente volta para as nossas cotas. E aquela linha de auxílio então que me servia para fazer o furo central e o rasgo aqui superior, elas já me foram suficientes. Eu já fiz o contorno externo aqui da minha peça. Então eu não preciso mais, tá bom? Se eu não preciso mais, eu posso apagar e partir então para essas cotas da direita. Eu preciso de uma linha de auxílio agora com 15 milímetros e uma linha de auxílio com 36,5. Ou seja, fazer uma linha com 15 e uma linha com 11,5. Se a gente vir para cá, eu posso apagar essa linha, apago essa, e agora eu quero uma linha que vem com 15 e depois uma linha com 11,5, 11,5. Eu vou deixar elas aqui tracejadas para você poder observar bem. Então são linhas de auxílio, tá? Não confundir agora. Voltando lá para a nossa figura. Eu vou começar fazendo esses círculos externos.
para que depois a gente possa apagar e visualizar melhor. Então, esses círculos externos, eles possuem raio 12 milímetros, mas também tem um arredondamento aqui, ó, de 10 milímetros. Então, eu vou começar fazendo os raios, tá? Os cortes aqui de semicírculos. Existem algumas formas de fazer isso. Uma das formas que eu acho mais fácil é se eu puxar uma outra linha de auxílio para cá, puxar uma outra linha de auxílio para cá. Não precisa você transformá-las em linha de auxílio, mas didaticamente eu acho melhor. E fazer o círculo, então, nessa interseção com 12 milímetros de raio, tanto de um lado quanto do outro. O que me interessa, então, só é a parte de dentro. Daí eu vou aparar essas arestas. Comando de trim, vou selecionar todos e vou aparar, então, ó, essas partes aqui de fora, ó. Usando o comando de trim, posso aparar essas arestas sem nenhum problema. E essa minha linha de auxílio serviu para referenciar a posição então desse corte. Eu preciso fazer esse arredondamento, como a gente viu lá na cota com raio de 10. Então, para arredondamento, a gente vai utilizar o comando de fillet de novo. O raio agora é 10, eu tenho mais de um canto vivo, no caso esse com esse e esse com esse também. Então você vê que a nossa peça já começa a ganhar forma, utilizando lá aquela nossa exercício, né? Nossa padrão lá de costas que a gente viu. E só me falta então o rasgo inferior, que é esse daqui, ó. Esse rasgo inferior, que possui um círculo central com raio 11, círculos laterais com raio 8, distanciados com 30 milímetros. Então, eu já vou apagar essa linha de auxílio que eu já utilizei, não me preciso mais. Essa aqui também. Mas eu preciso fazer aqui uma linha com 15 milímetros para um lado e mais uma vez uma linha com 15 milímetros para o outro, tá? Sendo essas linhas apenas linhas auxiliares para eu fazer aqueles círculos. Quais? Esse com 8 milímetros, outro com 8 milímetros e no centro uma linha com 11. Então vamos lá? Círculo aqui com 8, mais outro aqui também com 8 e mais outro aqui, só que agora com 11 milímetros. O que vai faltar então? Eu fazer uma linha que vai tangenciar essas duas circunferências. Então, faço uma linha que vem daqui para cá e mais uma linha que vem daqui para cá, tangenciando. Essas linhas de auxílio já posso apagar, que eu já coloquei na posição correta. E agora eu vou trimar, então com o comando trim, tudo aquilo que é excedente aqui dessa minha peça, né? dessas linhas aqui do meu corte. Então, se a gente for selecionando, ó, essa parte de dentro não me interessa, essa também, nem essa. E assim eu posso ir aparando todas essas arestas que não me interessam. E aí eu tenho então aquele corte bem feito, com todas as dimensões corretas. Então você vê que nossa peça ela já está completa. A gente já tem as linhas de auxílio para a cota, que é o nosso arco central. A gente só precisa dela para cotar. As outras aqui a gente consegue fazer tranquilamente. Então vamos partir agora para a parte de cotagem da nossa peça. Vou utilizar o comando de dimensões. Como eu quero utilizar as mesmas cotas que eu tenho lá na minha referência, eu vou começar aqui pelos arcos, pelos raios, já para facilitar. O AutoCAD aqui ele vai ter dificuldade de identificar onde é que é raio, onde é que é diâmetro. Então eu já vou colocando aqui, ó, raio dessa minha linha de referência, que é 27, o raio dessa minha peça aqui, esse aqui é 6, o raio externo aqui com 41,
Posso fazer também já o raio daqui com 12 milímetros. Esse raio aqui a gente viu que tem 10 milímetros. Esse outro com 12 milímetros. Esse com 11. E esse com 8 milímetros. Além desse chanfro aqui com 8 milímetros também. Então a parte de raio vai ser essa. Uma outra cota interessante, né, que nós poderíamos ver seria a cota de ângulo. No caso, o ângulo aqui desse rasgo, né, que é de 20 graus. A gente pode colocar ela aqui, ó, 20 graus. E agora as cotas lineares, né, que são a distância. Eu posso colocar daqui para cá. Vou fazer aqui a distância do centro desse arco para a parte inferior. Também a distância do centro desse arco para a parte inferior, que a gente já viu que é 52. A distância do centro desse rasgo para cá como sendo 15 milímetros. E também a distância do centro para cá, que no caso 26,5. Na verdade eu observei agora que não era 26, né? Era 36. Acho que eu errei na hora de fazer alguma conta aqui. Mas você pode corrigir aí, não vai ter grande diferença na metodologia. Eu errei só o valor aqui, mas isso é fácil de consertar. Você pode consertar aí no seu exercício, no seu computador, tranquilamente. Essa aqui foi mais uma videoaula, então, em que eu estou exercitando com vocês esses comandos, tá? Você pode refazer, pode alterar esses valores para ir treinando e vendo com outras posições, mas é bastante importante que você veja e identifique realmente uma melhor forma de utilizar essas linhas de auxílio, como posicionar as dimensões, as cotas e usar os comandos de trim e move a seu favor. Desejo a você bons estudos e até os próximos vídeos. Até mais!